a tua bênção e tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Receber o pastor com palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra as vossas Bíblias no livro de 1 Reis. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 19, versículo 8, irmãos. Glória a Deus, toda glória ao nosso Deus, por mais uma oportunidade que tem nos dado, né, irmãos? Podemos ouvir a palavra do nosso Deus. Deus é maravilhoso. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 a seguir, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus amado. Glórias a Deus, Senhor. Amém, irmãos? Vamos à palavra do nosso Deus. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites ante Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busca a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que lhe dizia: que faz aqui, Elias? Glória a Deus. Senhor, soberano Deus, Pai, eis a tua santa palavra, Senhor. Pedimos a ti, meu Deus, neste momento, Pai, que o Senhor possa tocar, Senhor, sobre os nossos corações, Pai, para que possamos estar, Senhor amado, com a nossa alma aberta, meu Senhor, para receber a palavra do Senhor, Pai. Peço a ti neste momento, meu Deus, tome, Senhor, comigo essa tribuna, Pai. Acampa os teus anjos, Senhor, ao nosso redor, Senhor, para nos proteger, Senhor, para nos guardar, Senhor. Que nada venha impedir, meu Pai amado, de nós alimentar da palavra do Senhor, meu Deus. Peço a ti neste momento, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor, porque somos dependentes do Senhor, Pai. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, louvando a Deus, glorificando a Ele. A palavra que Deus nos traz para nós essa noite, irmãos, amados irmãos, vem falando do profeta Elias. Todo aqui nós conhecemos Elias, o profeta, o grande profeta de Deus, os sinais que Deus operou na vida de Elias, nós sabemos. E a palavra nos vem falando essa noite que Elias, foi se levantado, Deus envia Elias para desafiar Acabe de Jezabel, por causa do pecado em que eles viviam, porque eles matavam os profetas de Deus, tudo aquilo que falavam que era de Deus. Acabe e Jezabel, eles queriam destruir, mas Deus levanta um profeta grande, que não temia o homem a nada, e esse profeta vai perante Elias, perante Acabe e Jezabel, e fala tudo aquilo ali que Deus ordenou ele falar para eles, que toda a maldade que eles tinham cometido ia cair sobre a cabeça deles, por causa da adoração a Deus estranho que eles faziam. E a palavra nos fala que ali Elias falando aquilo, Elias saiu dali para preservar a sua vida, para que não viesse a matar a ele.
Elias foge, mas também Elias desafia eles, também falando que durante 3 anos e meio não haveria chuva sobre a terra, sobre, glória a Deus, aleluia, onde o rei Acabe de Isabel habitava em Jerusalém, que não haveria mais durante esses anos chuva por causa do pecado deles. Ele desafiou eles, segundo a palavra dele, a Bíblia nos fala, meu irmão, segundo a minha palavra não haverá chuva por 3 anos e meio. E assim sucedeu conforme o profeta ali prediz para eles. Durante 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra por causa do pecado que estava grande. Mas no momento certo, Deus manda Elias voltar de volta, porque nós sabemos que neste momento Deus mandou Elias para o riacho, que ali os povos iam alimentar dele até que se cumprisse. E também, quando chega no tempo determinado, o profeta ele retorna de novo, segundo Deus mandando ele, desafia de novo, manda trazer 450 profetas de Baal e 400 de Azera, para provar que o Deus poderoso, somente a ele a adoração, que somente era o Deus. E nós conhecemos essa passagem, que ele desafia para que o Deus que fosse, ia descer fogo do céu e consumir o holocausto. E nós sabemos, a palavra nos fala, que quando Elias ele desce, que ele ora, Deus consome o holocausto. E todos os profetas de Baal e de Azera foram mortos à espada. E nisso subiu, quando Acabe chega perante Jezabel, falando que os profetas foram mortos à espada, contou o acontecimento que Elias fez. Fala que subiu ódio no coração dela. Ela mesmo, a Bíblia nos voltando um pouquinho atrás, nos fala que amanhã mesmo ele envia um mensageiro para Elias, fala: amanhã mesmo tu estarás morto. E Elias dali saiu da presença dela, saiu dali para que não viesse matar a ele. A Bíblia nos fala mais um pouquinho à frente que Elias, tanto sofrimento, que ele provou que Deus era Deus, era para o povo ali entender que somente Deus era o Deus de Israel. Mas o povo procurou, foi matar o profeta. E Elias partiu. A palavra nos fala que ele encontrou uma árvore e ele se deita debaixo. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, fala que ele achou um zinho e deitou debaixo desse zinho e pediu a Deus a morte. Ele já não aguentava mais o sofrimento, a perseguição por causa da palavra de Deus. Deus enviou uns anjos quando ele está dormindo. A palavra fala que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Tudo estava ali preparado na sua cabeceira, um pão cozido sobre as brasas, uma botija cheia de água. A palavra fala que Elias ele se alimentou do pão e da água, tornou dormir, mas o anjo tocou, e dali ele partiu e levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, monte de Deus. Para nós entender essa palavra na vida de um pregador, para nós o profeta Elias é como exemplo, no partir do momento que nós muitas vezes pensamos: eu vou desistir, eu não estou mais conseguindo. Ele nos traz para nós o que Deus faz vida, mesmo ali ele ensinando. É neste momento que Deus nos toca, quando nós achamos que nós não vamos mais conseguir, é neste momento que Deus envia um anjo com pão, com a água, e nos dá a força, nos dá o ânimo para nós prosseguir novamente, para nós prosseguir na caminhada naquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Para ver a palavra, foi 40 dias e 40 noites
Elias andou até chegar ao monte de Horebe. 40 dias e 40 noites, em jejum praticamente, andando pela palavra de Deus. A palavra fala que Elias entrou em uma caverna e passou a meia-noite. Glória a Deus, E aleluia. eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que faz aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Isso que é um verdadeiro profeta, mesmo no sofrimento, mesmo sendo perseguido, mas ele nunca, irmãos, aquilo que Deus manda entregar, ele entrega, ou a quem doer. Porque Deus, ele precisa de verdadeiros profetas, de homens corajosos, desses que não temem ao homem, como muitos estão nos dias de hoje. Muitos se é para apontar o pecado para o outro, pastor se covardia. Não vou cobrar, porque ele vai sair da igreja. Mas que adianta naquele grande dia, se o pastor não cobrar da ovelha? Sabemos que vamos ser cobrados por Deus. E Deus, ele não escolhe covarde para a obra dele. Se ele tem nos chamado, pastores, missionários, é porque ele viu sobre vós coragem. Não negaria o nome dele por nada. Eu estou pedindo a Deus uma palavra, e ele me deu essa palavra na madrugada. Eu não sei a situação que os irmãos se encontram. Talvez esteja dentro de uma caverna, como Elias ali entrou, sem força, desanimado pelas causas do que o mundo, a ferida que o mundo tem feito, com pessoas que era para nos ajudar, mas tem nos esfaqueado. Mas Deus manda: sai da caverna, assim como ele disse: Elias, sai da caverna, Elias, sai para fora que eu quero falar contigo. Assim é o nosso Deus, irmãos, seja qual for que esteja passando, erga a cabeça e marcha, porque Deus, ele quer falar contigo. Deus tem grande obra sobre as nossas vidas. Deus ainda tem muitas almas para ganhar através das nossas vidas. Não é para desistir que Deus nos chamou, é para prosseguir. Hoje a porta, hoje você está achando, muitas vezes, não está tendo caminho. Mas quem chamou-vos foi Deus. Assim como ele alimentou Elias, ele deu ordem ao povo para alimentar-se a ele com pão. Assim é nos dias de hoje. Não se preocupe, nada Deus vai deixar faltar. A porta foi ele que abriu. Apenas um momento, assim diz o Senhor, mas este momento vai passar. Assim como ele chamou Elias. Elias, ele não estava mais aguentando. Ele achava que se sobrava, ele só tinha ele de profeta. Senhor, foi o único que sobrou. E os outros foram todos mortos por causa da palavra. Mas tem sido muito zeloso. Hoje nos dias não são diferentes. Outros estão mortos espirituais. Diz ser pastor, mas está morto, porque não carrega a verdadeira palavra dele. Não honra o nome de Deus como tem que ser honrado. Glória a Deus, aleluia. Há muitos Glória a Deus, Senhor. Estão mortos espirituais, porque não cobra o que tem que ser cobrado. Mas aquele que zela pela palavra de Deus, Deus honra. Essa palavra para nós é um testemunho para nós prosseguir. Isso para nós, para mim, essa palavra é como se fosse Deus abrindo os meus olhos para ver que nós somos dependentes dele, que tudo é da vontade dele. Elias, ele queria morrer, ele pediu a morte, mas Deus falou: calma, Elias, ainda tem grande obra a fazer através da sua vida. Ainda não é o momento, ainda vou te usar ainda. Assim somos nós. Eu sei que no nosso meio tem muitos que têm pedido muitas vezes a morte, por não suportar a dor, a agonia, a tristeza. Mas Deus fala: calma só um pouquinho, aguenta. Deus, ele já está vindo, ele está enviando já o pão, a botija de água para nos alimentar, para que nos continue a caminhar mais. E a obra ela é grande. A obra ela é grande, ainda há muito para caminhar, ainda há muito para marchar, ainda na presença Glória de a Deus. Deus, aleluia.
derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, Pai. E fiquei só e busco a minha vida para me tirar. Hoje os dias não está diferente, irmãos. Parece que o povo está esquecendo de Deus. Parece que o verdadeiro profeta, a palavra dele, hoje está como nos dias do livro de Timóteo, serão odiados por muitos. Muitos andarão segundo a sua vontade como loucos. Está nos dias. Serão amantes de si mesmo. Não dará ouvidos à palavra. Se formos nós perceber como está, a palavra está acontecendo conforme as Escrituras. Hoje o verdadeiro profeta, ele não tem valor. Se puder, eles matam. Muitos têm ódio, não suportam olhar para a cara, porque o verdadeiro profeta, ele cobra. Ele coloca o pecado à tona para aquela alma vir se render nos pés. Mas aquela alma de entender que Deus, ele ama, mas não ama o pecado, não ama aquilo que ele comete. Muitas vezes toma ódio do profeta, por causa do profeta cobrou dele, abriu os olhos dele. Assim é nos dias de hoje. Muitos se cobram, em vez dele agradecer, Deus se preocupar com a alma dele, ele se levanta contra o profeta. Assim foi com Elias. Procuraram matar ele, procuraram tirar a vida dele por causa do amor da palavra. E não vai ser diferente, não pense em nós, que vai ser diferente nos últimos tempos. Porque Deus mesmo falou que seríamos perseguidos. O amor à palavra dele, então devemos nós se prepararmos. Se queremos nós vencer, temos que estar ligados no nosso Deus, vivendo somente para Ele, conforme Elias viveu. Ele viveu somente para a obra do Senhor, e ele não viu a morte, como nós já sabemos. Ele não viu a morte porque o Senhor tomou para si, por causa das dores que ele passou, das pelejas. Mas ele venceu. Satanás não teve o poder, porque a vontade de Satanás é que ele viesse desistir, que ele viesse desanimar daquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Nos nossos dias não é diferente. Satanás, ele vai lutar enquanto ele puder para impedir aquele propósito, a promessa que Deus fez sobre as nossas vidas. Ele vai lutar a todo momento para que nós venhamos nos calar, para que nós venhamos desistir do chamado que Deus tem colocado em nossas vidas. Ele não vai se quietar, mas enquanto nós estivermos, sermos como Jó, o meu Redentor vive. Ai, irmãos, não há nada que possamos nós, que possa tirar nós da presença de Deus. Muitas vezes o que nos afasta da presença de Deus somos nós mesmos, porque nós não damos crédito à palavra de Deus, nós não abrimos o coração, não tomamos posse daquilo que Deus oferece para nós. Mas a partir do momento em que nós tomamos posse, irmãos, não há demônio, não há nada que impede os planos de Deus sobre as nossas vidas, que impede de Deus de nos abençoar. Elias, ele foi para a caverna, porque ele foi encontrar perante o nosso Deus, porque ali Deus queria falar com ele. Deus queria falar com ele, conforme a palavra nos fala, porque Deus tinha uma grande obra. E ele disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Glória Senhor. a Deus, aleluia. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Muitas vezes as tempestades que vem tentando nos afastar, tentando impedir muitas vezes de nós falar com Deus, para nós entender. Depois veio um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Em tantos momentos de dificuldade em nossas vidas, irmãos, para muitas vezes nos abater, nos entristecer. Muitas vezes até nós pensamos: o Senhor não está comigo, o Senhor
chamamos, será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Mas quando nós se foi, aí vem a voz mansa do nosso Deus, a voz que veio perante Elias, a voz que nos põe de pé, a voz que nos sustenta quando nós achamos que vamos cair, nos fala no profundo das nossas almas: filho meu, põe de pé. Assim o meu Senhor fala para nós: põe-te de pé, homem, põe-te de pé, mulher. Continue marchando, continue te marchando. Deus tem visto que tu és zeloso pela obra dele. Deus tem visto o zelo que tu tem pela palavra dele, homem. Não desanima, não, põe-te de pé. Essa tempestade ela vai passar. Somente creia. Quem falou foi o Altíssimo, foi o Todo-Poderoso. Não foi o homem que falou, não foi o homem que te fez uma promessa há 3 anos atrás. Foi o Todo-Poderoso. Somente marche na presença dele. Essa tempestade ela vai passar. Está chegando o momento. Muitas vezes a aprovação de Deus ela vem de forma tão dolorosa, porque Deus está vindo com a bonança, está vindo com o socorro. Nós temos que pôr de pé e suportar. Muitas vezes, na hora que Deus ele quer derramar sobre nós o projeto dele, a bênção dele, nesse momento muitas vezes encontramos sem força para caminhar. Mas Deus hoje ele quer nos avivar, porque Deus ele tem visto a peleja que a igreja tem passado. Não é porque estamos aqui em poucos números, não, irmãos, mas Deus ele tem se contemplado a luta espiritual e que o ministério que nós temos passado. Está chegando o momento, assim diz o Senhor. Está chegando o momento dele. Glória a Deus, Senhor. Somente nós temos que ter fé e bom ânimo. O que nós não possamos é nós baixar a cabeça, se covardear no caminho. O que nós não possamos é desistir. Porque nós sabemos, a palavra de Deus fala para nós: chegará o momento que nós viveremos pela fé. E nós andaremos pela fé perante o nosso Deus. E a fé em nosso Deus é que vai nos manter de pé. Temos nós, que a igreja, se preparar por este momento. Mas acima de tudo, pegar como exemplo, este exemplo que Deus nos dá hoje, o profeta Elias. Acima de tudo, zelar, sermos zelosos a palavra dele, guardar ela dentro da tábua do nosso coração, dentro da nossa alma, a cada momento, irmãos. A cada momento, dentro das nossas vidas, para as promessas de Deus ela ser cumprida através das nossas almas. Aqueles que se encontram nas trevas, aqueles que estão perdidos aí fora, para a luz, reconhecer a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Deus ali fala para Elias. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs a entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, Pai. E fiquei só e busco a minha vida para me tirar. O Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Rei e unge Azael, rei sobre si. Também Ageu, filho de Nis, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel, ungirás profeta em teu lugar. Assim é o mover de Deus sobre as nossas vidas. Deus mandou Elias sair da caverna. Assim somos nós. Temos que estar prontos para a guerra, irmãos, prontos para pelejar. Porque enquanto nós estivermos neste mundo, irmãos, Satanás, não são muitos que vai agradar da maneira que nos serve a Deus. Muitos vão te odiar do jeito que nos serve a Deus, porque não conhece
palavra do Senhor. Mas põe-se de pé na presença de Deus. E através das nossas vidas, ainda grande obra ser feita. Eu não sei aonde o Senhor, qual o projeto de Deus. Mas temos que nós se prepararmos perante o Senhor. Porque para hoje nós queremos muitas vezes desistir. Mas para o nosso Deus, talvez de hoje seja um grande começo de uma grande obra nas nossas vidas. Talvez de hoje Deus está nos preparando, porque amanhã Ele pode nos enviar para um lugar que nós temos que estar preparados, conforme o nosso Senhor falou. Porque nós sabemos que ninguém pode escapar da palavra do nosso Senhor. E aquele, irmãos, que escapa das mãos do Todo-Poderoso, nós podemos ver pela palavra do nosso Senhor, ninguém, não há um, desafiasse a Deus e permaneceu de pé. E se nós estamos do lado do nosso Deus, a igreja só tem a ganhar. Aí é daquele que desiste, aí é daquele que não quer um compromisso com Deus. Este sim vem a perder. Este sim vem a perder. Conforme o nosso Deus nos fala. Quando Ezequias, o exército de Senaqueribe se levanta, o rei se põe de pé. Ele fala, do lado deles está o exército do braço de cá. Mas do nosso lado está o Todo-Poderoso, assim nós. Do nosso lado está o Todo-Poderoso, irmãos, não há nada. Como nós podemos naquele que nos fortalece, se nós tomarmos força, se nós se alimentar da palavra do nosso Senhor, é uma palavra para nós guardarmos, não pode. Tudo nós podemos naquele que nos mantém de pé, naquele que nos sustenta a cada momento. Deus fez um grande mover através da vida de Elias. Elias, ele desafiou uma legião de demônios e eles foram todos envergonhados. Porque ninguém pode ter poder do nosso Deus. Não há aquele, irmãos, que desafiar a igreja, que desafia o servo de Deus. Elias, ele estava ali só ele e Geazi perante os profetas, e Deus não honrou a ele. Deus fez uma grande obra. Assim somos nós. Não importa onde Deus enviar, importa que quem está conosco, o nosso Senhor. E através dele há sinais, há maravilhas. Deus venceu. Só que louvar a Deus. E muitas vezes a gente não somos muito dignos de olhar para o céu. Mas quando nós enxergamos que somos falhos e dependemos do nosso Deus, por isso que Deus fala, ouve os teus pastores, ouve a voz dos profetas e cumpre a Deus. Muitas vezes nós dá crédito aos profetas do Senhor. Quando Deus usa, fala, ora, que é coisa tremenda, irmãos. Quando nós tiramos um tempo para o nosso Senhor, isso somos nós, cada um pode fazer prova de si mesmo. Quando busca a face do Senhor, é coisa tremenda, é renovação para as nossas almas, é renovação. Eu creio que hoje Deus está renovando as nossas forças. Eu creio que o Senhor está tirando tristeza da alma. Hoje Deus está fazendo um renovo sobre as nossas vidas. Hoje Deus, Ele está aqui nos alimentando, irmãos, para que nós venhamos estar preparados cada dia para fazer a obra dele. E meus irmãos, receber este renovo do Senhor. E meus irmãos, porque Deus, Ele fala que aquele que está presente, que aquele que se esforça e tira um tempo para Ele, que aquele que sai do comodismo, diga, hoje eu vou ouvir a voz do Senhor. Por isso que Deus fala, aquele que fazer mais, o galardão será maior. O esforço de cada um naquele grande dia, isso que temos que nós esperar. Mesmo se hoje sofremos, padecemos, mas a recompensa estará guardada. Grande será o galardão naquele grande dia, por cada sofrimento. O amor à palavra do nosso Senhor. Quem somos nós, irmãos? O sofrimento que cada profeta do Senhor passou não vai ser diferente, irmãos, o que os discípulos passou. O amor à palavra do nosso Deus
para abrir os olhos daqueles que estavam cegos, os ouvidos daqueles que Satanás tinha tampado por causa do pecado. Cada um deles pagou um preço, mas o galardão deles é grande. Assim somos nós, daquele que persevera na presença do Senhor. O que Deus fez na vida de Elias, Elias foi tomado pela carruagem de fogo. Isso é um sinal tremendo. O amor, a palavra de Deus. Chegou um momento que Deus tomou ele para si, tirou do sofrimento. Mas ele cumpriu, ele fez tudo aquilo que Deus ordenou a ele. Assim somos nós. Não importa o sofrimento que passar, mas tem que ser cumprido aquilo que Deus tem designado, seja na vida de cada irmão, na vida do pastor. Cada um de nós tem que fazer o papel que Deus tem nos colocado. As aulas que o Senhor desafiar os demônios para eles caírem em pé, que é grande, é poderoso. Temos que fazer muito para o nosso Deus. Não é o momento de nós muitas vezes desistir e parar da caminhada. Não é o momento. O momento o Senhor se tomará para Ele. O momento que for cumprido a profecia do Senhor sobre as nossas vidas, aí sim, Deus vai tomar para o descanso eterno. Mas ainda temos que perseverar e lutar ainda. Ainda temos que abrir a nossa boca e falar que o pecado leva para o inferno, se não consertar, doa quem doer. Se não consertar os caminhos tortuosos que aguardam o inferno. Deus, Ele dá a vida com abundância para aqueles que recebem a palavra de bom agrado, daquele que olha e vê que está errado e conserta o teu caminho. Deixe Deus se agradar. Diz aquele que ouve a palavra do Senhor e não dá crédito. Isso vai chegar um momento que Deus vai tirar sobre ele a mão. Devemos nós estar perante nosso Senhor. Muitos estão adorando mais o homem do que a Deus. Nós podemos perceber, irmãos. Adora mais, exalta mais o homem do que aquele que merece toda a glória, toda a honra, daquele que nos formou no ventre da nossa mãe. Assim estão os dias de hoje. Vivemos a igreja, persevera na fé, irmãos. Persevera. Falado para minha esposa, conversar com podemos. Deus tem nos levantado tão alto, Deus tem nos colocado tão alto para nós queremos olhar para trás, para nós abaixar a cabeça e dizer que eu não quero mais servir a Deus. Para onde nós iremos se nós não servir a Deus? Só Ele tem um amor para as nossas vidas, a proteção. O que é ser nos dias de hoje? Para subir um altar, isso é com peleja, mas se deixa uma brechinha, Satanás, ele joga lá embaixo, ele massacra, como ele está fazendo nos últimos dias, massacrando o povo não acorda, não desperta. Esses são os últimos momentos da igreja sobre a terra, que queira ou não, as profecias vai ser cumprida. O povo, o verdadeiro cristão que tem que se colocar como crente, é o verdadeiro cristão que tem que ver como o caminho que ele quer trilhar, porque Deus ele nos dá o livre do árbitro. Nós sabemos que não vai escapar da condenação eterna, do sofrimento eterno. Por isso que vale a pena servir, seja com gemido e despedido, seja com angústia, mas sabendo que o nosso Deus Ele nos livra de todas as angústias, de todas as tristezas, todos os momentos Ele supre as nossas necessidades. É isso que nós não podemos esquecer. Tem angústia, tem tristeza, tem, mas é prazeroso servir o nosso Senhor, porque nós sabemos que no momento de nós recorrer, Ele ouve o nosso clamor, Ele tem visto o clamor. Muitas vezes oramos, falando, o Senhor não está me escutando. Eu vou ter chegado perante Ele. Nós temos que esperar
porque o momento é dele, o tempo é dele. Somente esperar o Senhor. Conforme o salmista, esperei com paciência do Senhor. E Ele me tirou de um lado de podridão. Assim somos nós. No momento que achamos que estamos lá embaixo, que estamos sem força para levantar. Mas Deus vem e fala, nos põe de pé. Deus vem abençoar a vida dos irmãos. Creia nas promessas do Senhor. Porque Deus ele não é homem para mentir. Se Ele prometeu, será cumprido. Somente creia e espera no Senhor. Espera no Senhor, que esse rebuliço vai passar. Isso é apenas um momento. Este momento, ele vai cessar. Quando Deus dizer basta, tudo vai ser renovado, tudo vai valer a pena, Deus. Essas são as palavras que Deus tem colocado na minha alma essa noite. Sai da caverna, viemos nós colocar de pé, porque o nosso Deus quer falar com cada um de nós. Somente devemos sair da caverna e marchar na presença do Senhor, cada dia mais e mais. Porque nós sabemos que para entrar no reino do céu é a força, é com luta, é com peleja. Mas vale a pena nós lutar, nós pelejar, chegar naquele grande dia e dizer: eu venci o mundo, eu venci, meu Senhor, meu Deus me deu força. Vai valer a pena, irmãos. Deserto é apenas para nós aumentar a nossa fé. Deserto não é para nós murmurar. Deserto não é para o cristão desistir. Deserto é apenas para nos edificar. Essa é a palavra que nós temos que guardar. A partir do momento que estamos passando pelo deserto, é porque Deus, Ele quer mudar o vaso. Ele quer algo que ainda falta ser mudado. Deus quer ali nos alicerçar mais, talvez para passar por algo que está para vir e nós não sabemos. Ele pega o vaso, Ele deixa ele pronto. E quando vir o momento, sabe, Deus que ele vai nos dar força, que nós vamos passar glorificando, exaltando a Ele, sem desistir, sem desanimar. Então tudo vale a pena, todo momento glorificar a Deus, seja no deserto, seja onde estiver, glorificar a Deus por tudo, pelo mover dele sobre as nossas vidas. Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos, desses irmãos, que Deus possa contemplar